Hoje o Portal Sul Bahia está aqui com um advogado e ex-vereador, Dr. J. Batista. O Portal Sul Bahia veio ouvir Dr. J. Batista porque ele é parte do processo de recurso contra as liminares impetrada pela prefeita Cordélia Torres na ação que corria na Câmara pedindo seu afastamento em razão de alguns supostos crimes cometidos. E eu vim conversar com o ex-vereador J. Batista para ele esclarecer à população o que acontece agora depois da decisão do juiz da Vara da Fazenda Pública de Eunápolis. Jota, esclarece para a população quais serão os próximos passos agora, já que a Câmara está liberada para dar continuidade do processo. Olha, primeiramente destacar que as decisões judiciais permitiram que a Câmara dê seguimento à apuração de uma denúncia muito grave. O objeto desse fato que está em apuração na Câmara não é um objeto qualquer. Trata-se, de acordo com o denunciante, de uma fraude ao processo licitatório por meio de uma falsificação de um decreto, o decreto 10.711 de 2022, que permitiu, em tese, à gestora a promover remanejamento de quase 10 milhões de reais no orçamento público. Não havia permissão legal. E, de acordo com o denunciante, esse decreto foi falsificado para que a gestora pudesse se justificar em ações que foram ajuizadas pelo próprio Ministério Público. Há uma ação civil pública questionando esse fato, há uma manifestação do Ministério Público impugnando esse decreto. Então, se há uma fraude de uma gravidade extrema, exemplo dessa, a Câmara tem a obrigação de apurar. E, em razão dessa situação, houve a deflagração desse processo administrativo paralelamente ao processo judicial, também pelo Poder Legislativo Municipal. A Câmara apurando a infração político-administrativa que lhe compete apurar, de acordo com o Decreto 201 de 1967, né, quando você pratica um ato como esse de fraude ao orçamento público, ou quando você retarda publicações oficiais do próprio ente público, é uma infração político-administrativo em que a Câmara poderá conduzir esse processo e decidir acerca da cassação ou não do mandato da investigada. E é exatamente isso que está em tramitação no Poder Legislativo Municipal. E em razão desse processo surgiram o manuseio de forma indevida, né, de recursos por parte da gestora, e em razão do manuseio desses recursos, decisões teratológicas, ou seja, decisões judiciais abusivas, absurdas, e essas decisões, em razão de serem tão absurdas, de terem sido tão absurdas, a exemplo da invasão de um poder ao poder legislativo, do poder judiciário à esfera legislativa, por meio de uma decisão até mesmo do juízo trabalhista. Imagine você se Justiça Trabalhista possui competência, né, para processar e julgar questões relacionadas ao poder legislativo, uma ação, uma reclamação, uma suposta reclamação trabalhista, ajuizada à meia-noite, em que a decisão da tutela de urgência fora conferida às 4 horas da manhã. Então isso não iria se sustentar judicialmente. Enfim, o que nós temos é a tramitação, a permissão para que a Câmara possa voltar a essa pauta e, naturalmente, ao julgamento. Jota, essa decisão das liminares surgiu na noite que antecedia o dia seguinte, no caso, do dia 4, que seria votado o parecer da comissão, que os 3 membros desta comissão decidiram, baseado no que foi apresentado pelo denunciante, que a prefeita deveria ser afastada. Então essa decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal de Eunápolis, seguindo todos os ritos legais, e paralisou em razão dessas liminares ter sido suspensa pelos juízes que deram essas liminares, que foi mais de uma. Essa decisão da comissão processante, ela vai ser refeita ou será mantida de acordo com o que já foi decidido? Tem até uma notícia aí circulando num portal de notícias, que não é o seu, em que eles desinformam a população. E aí eu questiono qual é a decisão judicial que determinou o refazimento de ato por parte da comissão. Muito pelo contrário,
A decisão judicial proferida em sede de mérito, de julgamento de mérito, foi no sentido de que todos os atos praticados pela comissão foram dentro da legalidade, da mais absoluta legalidade. Não houve um vício sequer, desde a formação da comissão, respeitando o princípio da proporcionalidade do artigo 52 da Constituição Federal, ao decreto de lei 201 de 1967, que é por meio do sorteio, né? Está lá claramente no decreto 201 de 1967. Então não houve nenhum vício. A questão de que a vereadora relatora Arilma é inimiga pessoal da prefeita, olha só que mentira, que fato é levado à casa do Poder Judiciário de forma escandalosa, de forma audaciosa. Temos aí uma verdadeira litigância de má-fé, um verdadeiro ato atentatório à dignidade do Poder Judiciário. Todo mundo sabe que a vereadora Arilma, ela tem uma postura pacífica, ela tem postura, coragem, decisão, sangue no olho. Mas é uma vereadora que conduz o mandato dela sem fazer inimizade com ninguém. Então não haveria motivação para que essa suspensão fosse julgada procedente. Quanto à questão do esposo da vereadora ser advogado, eu advogo para quem eu quiser. Eu advogo para mim mesmo, advogo para o meu pai, para minha mãe, advogo para o meu filho, para minha esposa, para você que está aí me assistindo. Nada me impede, nada me obsta de exercer o meu ofício profissional. O artigo 133 da Constituição é claro, né, em dizer, em elencar, de que o advogado é imprescindível à administração da justiça. Então, se você, na qualidade de advogado, é imprescindível à administração da justiça, o fato da gente advogar num processo como esse não torna ninguém, nenhum familiar, né, suspeito para proferir um relatório. E o relatório feito pela vereadora relatora Arilma é um relatório conciso, um relatório extremamente bem fundamentado, um relatório em que respeitou e destacou o exercício amplo, né, da defesa da investigada, ou seja, a ampla defesa e o contraditório foram exercidos na forma do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então não há nenhum vício. O vício foram nas decisões. Exemplo, que eu arguí desde o início. Havia conexão, havia prevenção. A primeira desembargadora a decidir acerca desse conflito foi a Maria do Socorro Habib. Não foi o desembargador Jerônimo. Há todo um esforço da defesa da investigada para que o desembargador Jerônimo julgue esses processos. Isso é muito bom ficar gravado. Há todo um esforço, eu não sei o porquê de tanto esforço, para arguir de que o Jerônimo é o prevento, a prevenção, quem primeiro distribuiu, né, despachou o processo, e a primeira distribuição foi da ação civil pública, em que a desembargadora Maria do Socorro Habib decidiu, determinando a prefeita a juntada nos autos do processo, inclusive do decreto, né, 10.711, e da publicação desse decreto, e ao mesmo tempo a proibindo de realizar o evento sem a previsão no orçamento, de realizar os gastos, as contratações todas que foram feitas, sem a previsão no orçamento. Então, o vício foi da parte deles. Surgiram 4 decisões, e eu quero até pausar para falar sobre elas. A primeira decisão às 7 da noite, a segunda às 10 da noite, 3 efeitos suspensivos concedidos a uma decisão de primeiro grau, e eu preciso esclarecer, o primeiro grau denegou as liminares, eles agravaram, né, essas decisões de primeiro grau por meio da distribuição de 3 agravos de instrumentos, mesmo objeto, mesma causa de pedir, e a lei, o artigo 54 da Lei 13.105 de 2015, que é o nosso novo Código de Processo Civil, é clara em dizer de que quando há conexão, as ações devem ser reunidas para o julgamento do juízo prevento. E, nesse caso, a prevenção é da Maria do Socorro Habib. Então, surgiram aí 4 decisões: trabalhista, as tutelas de urgências todas, os efeitos suspensivos que foram conferidos, 7 da noite, 10 da noite, no dia seguinte, às 10 da manhã, por 3 gabinetes distintos, Ângelo Jerônimo, desembargadora Cassinelza Lopes e, por final, desembargador Aras. Então, nós estamos aqui tratando esses assuntos de forma pública porque eles estão discutidos no processo. Eu os discuto nos processos todos, né? Nos fundamentos das nossas manifestações nesse processo. Então, são fatos realmente graves. Não se esperava isso do Poder Judiciário, mas a gente precisa crer e acreditar sempre
de que o duplo grau de jurisdição existe realmente para que situações como essa sejam revistas. No entanto, é preciso ressaltar a importância da decisão que foi proferida aqui em sede de primeiro grau pelo juízo titular da Fazenda Pública, Dr. Roberto, extremamente bem fundamentada a decisão. Uma decisão de quase 20 laudas, onde o juiz esclarece tudo, faz cálculo até mesmo da questão relacionada à composição da comissão, a proporcionalidade respeitada dentro do que se exige na Constituição, artigo 52, e dentro daquilo que se exige no Decreto 201 de 1967. Então não há nenhum vício. O vício foi da parte deles, o desespero da gestora investigada, não há necessidade. Compete agora à Câmara julgá-la, absolvê-la, condená-la, né? A decisão é do plenário legislativo municipal. Jota, eu quero finalizar justamente com esse termo. Questão jurídica resolvida, a Câmara volta a exercer o seu direito de fazer essa análise da comissão por meio da votação no plenário. Esse processo teve acolhimento pela Câmara por 12 votos inicial no acolhimento da denúncia. Há de se esperar que se mantenha os 12 votos no parecer, ou mais ou menos, por parte dos representantes da população de Eunápolis. Não quero criar polêmica com você, mas como um político que você foi bem conhecimento de causa, um resumo rapidamente que você espera da agora para frente, sabendo que cabe à Câmara resolver essa questão daqui para frente. Apesar de ter exercido o mandato, sua pergunta é muito inteligente do ponto de vista jornalístico. Mas na seara jurídica, a gente precisa falar acerca de fatos concretos, né? Nada de ilação, de conjectura. E isso acaba atraindo as nossas perspectivas, né? Geralmente a experiência tem nos ensinado isso, nos levado a pensar assim. Então o que eu analiso? O que há de concreto? O que há de concreto é o voto da relatora. O que há de concreto é o voto da relatora Arilma, pugnando pelo afastamento cautelar e pela cassação. Aí vem a discussão da questão do afastamento cautelar. Está previsto no artigo 86 da Constituição Federal, o afastamento cautelar do presidente, na hipótese de um processo de impeachment, está previsto na Constituição Estadual, o artigo 107 da Constituição do Estado da Bahia, que, por sinal, está até aberto aqui na minha mesa. Essa aqui é a Constituição do Estado da Bahia, e a previsão é exatamente aqui no artigo, se não me falha a memória, 107. Então, afora isso, o que a gente teria? A questão relacionada à cassação, né? A manifestação da relatora. Quanto ao resultado, quanto às decisões, são decisões internas, são decisões íntimas. Quem sou eu aqui para fazer juízo de valor ou para fazer qualquer previsão acerca, né, de uma decisão que ainda será tomada pela Câmara? O que se tem de certo é o voto da relatora e da comissão, porque a relatora votou pugnando pelo afastamento cautelar, pugnando também pela cassação, e o voto da relatora foi seguido pelos membros da comissão. Então, o que se tem de definitivo é o voto da relatora, o voto, né, do secretário Tiago e o voto do presidente, que foi Jair Brasil. Né? Os demais votos ainda irão ser manifestados por ocasião do julgamento no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Então, o Portal Sul Bahia, procurando o Dr. J. Batista, esclarecendo esse fato em questão, e cabe agora aos nobres parlamentares decidir pelo acolhimento ou não da decisão da comissão processante que analisa o pedido de afastamento da prefeita Cordélia Torres. Jota, muito obrigado. Muito obrigado a você. A advocacia precisa ser firme, coerente, corajosa na defesa dos interesses públicos e, sobretudo, do reestabelecimento da ordem pública desse município. Chega de desordem. Conforme eu disse no início, o objeto é sério, é muito grave. A sociedade não tolera mais corrupção.